Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um domingo em nossas vidas. Obrigado por estar diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI. Começa mais um programa Luz da Vida. Pela 12ª vez dedicado ao argumento A Ira de Deus. Uma das verdades esquecidas. Tratar desses argumentos em tempos tão difíceis é importante para que nós não cometamos a ingenuidade de achar que porque Deus é misericórdia, Ele faz pouco caso do pecado. O pecado pode ser praticado impunemente, errado, exatamente porque Deus é santo e, sendo santo, não pode compactuar, não pode aprovar, não pode legitimar, não pode acobertar, não pode tratar de forma indiferente o pecado, é que Ele se ira. A ira de Deus como a indignação do Todo-Santo contra aquilo que ofende a Ele, contra aquilo que é contrário à sua santa vontade. Deus se ira porque Ele é bondoso, Deus se indigna porque Ele é santo. Deus manifesta a sua ira, a sua cólera contra tudo aquilo que é claramente contrário à sua santa vontade, ao seu santo desígnio. E por amor, Ele vai ao encontro do autor para corrigi-lo, para adverti-lo, para purificá-lo, para castigá-lo, sim, no bom sentido, para privá-lo de determinadas coisas, para submetê-lo a situações difíceis, delicadas, até se for o caso, em vista de sua conversão, em vista de sua salvação. E essa é a finalidade da ira de Deus, que nada mais é do que uma peculiar manifestação da misericórdia, da bondade, da ternura de Deus. Já vimos em muitos programas que a sua ira dura apenas um momento, enquanto que a sua misericórdia perdura para sempre. E isso em nada é contraditório. Deus, essencialmente, é misericórdia. Quando o objeto da misericórdia está no pecado, essa misericórdia assume uma conotação de ira, de cólera, que em Deus não é pecado, mas uma pedagógica intervenção de Deus para purificar, para instruir, para cuidar, para salvar, para retirar das trevas, para levar aquele de coração duro a cair em si, a pedir perdão a Deus, a se reconciliar com Deus, a voltar para Deus. Agora, nós vamos tratar de um aspecto da cólera de Deus que precisa ser bem explicado. Na palavra de Deus, Israel muitas vezes se dirige ao seu Senhor, pedindo que sua cólera se acenda contra os adversários, contra os inimigos. Em que sentido? Será que Deus se alegra com tal pedido? É possível conjugar este pedido, Senhor, que a tua cólera intervenha, que eles sejam punidos, que eles sejam castigados, com a doutrina do Novo Testamento: amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam e maltratam, e assim vos parecereis com o vosso Pai que está nos céus, palavras de Jesus. Não há contradição nenhuma, porque tudo aquilo que já vimos até agora, que se trata de cólera de Deus em favor de Israel, se aplica aos inimigos. Portanto, é o mesmo sentido, é o mesmo significado. O Deus de Israel ama os hebreus e os não hebreus. Quando os hebreus se afastam de Deus, sua cólera se acende contra eles. E da mesma forma, quando os estrangeiros, quando os povos pagãos infligem um injusto sofrimento contra os hebreus, a cólera de Deus se acende contra eles. Não há grande dificuldade, não há grande problema. Tudo o que vimos até agora da cólera de Deus, que se acende contra os hebreus e contra pessoas tomadas individualmente no seio do povo hebreu, se aplica aos pagãos. Absolutamente nenhuma dificuldade e nenhuma diferença. Vamos então ao primeiro texto, onde os hebreus pedem a Deus que trate os seus inimigos, os inimigos de Israel e os inimigos de Javé, por que não dizer, com a sua ira, com a sua cólera. Livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 8. Tratai-os segundo a sua equidade. Ó meu Deus,
em vossa cólera, prostrai esses povos. A cólera de Deus, repito, 1 bilhão de vezes, caros telespectadores. Não é esse sentimento perverso de vingança, de fúria, destemperada, imoderada, que às vezes toma o nosso coração e nos torna verdadeiramente animais irracionais, com uma vontade refreada de prejudicar, de vingar-se, de pagar o mal com o mal e assim por diante, chegar às vias de fato da maneira mais rápida possível. Não. A cólera de Deus é a expressão do seu amor. A cólera de Deus é a expressão da sua justiça. Aqui Israel, vendo-se ameaçada pelo poderio militar, vendo-se intimidada, vendo-se fragilizada diante do poderio bélico dos seus opositores, pede a Deus que manifeste sua cólera, ou seja, que não permita que Israel seja destruída e que prostre os povos. Repare que o texto não diz que destrua os povos, que destrua os inimigos, mas que prostre. Isto é, que eles não obtenham êxito. Assume, Senhor, como general nosso, como líder nosso, como defensor nosso, a nossa causa. E não permitais, Senhor, que os nossos inimigos nos vençam, triunfem sobre nós. Agora vamos a outro texto, onde os hebreus suplicam a Deus que verdadeiramente combata em favor de Israel, como que ele lute contra os inimigos, já que Israel se sente impotente, ela sozinha receia não conseguir triunfar na batalha contra os seus inimigos. Salmo 60, 78, versículos de 7 a 8, de 6 a 8. Desferi antes vossa ira sobre as nações que não vos conhecem e sobre os reinos que não invocam o vosso nome. Pois Jacó foi por eles devorado e devastaram a sua habitação. De nossos antepassados, esqueçais as culpas. Vossa misericórdia venha logo ao nosso encontro, porque estamos reduzidos à extrema miséria. Vocês perceberam que aqui o salmista pede duas coisas, ou aparentemente pede duas coisas: que a cólera de Deus se aplaque sobre os inimigos, que devoraram Israel, que infligiram uma cruel derrota a Israel, e ao mesmo tempo pede misericórdia para Israel. Pergunta-se, são dois pesos e duas medidas? Em Deus não há dois pesos. Em Deus não há duas medidas. Deus é um só. E eu repito, Deus é misericordioso para com hebreus e para com pagãos. Sua misericórdia, já repeti isso dezenas de vezes aqui, e esse é o 12º programa que estamos a tratar desse argumento. Sua misericórdia, para quem está prostrado, é defesa. Para o arrogante, é ira. Ira no sentido de intervir e colocar empecilhos, obstáculos, blindar Israel e não permitir que esse sofrimento continue. Ou seja, assume, ó Deus, a nossa causa e vem em nossa defesa, vem em nosso favor. Com relação ao inimigo que agora tem superioridade, tua ira se manifeste. E para nós que estamos nessa situação desgraçada, que tua misericórdia triunfe. Mas já vimos que a ira de Deus é uma manifestação da misericórdia. Portanto, quando Deus exerce a ira com relação aos pagãos, está exercendo uma particular manifestação de misericórdia. Portanto, Deus é misericordioso tanto quanto com Israel que está perdendo, que está sofrendo, que está arrasada, quanto é misericordioso com aquela nação que arrogantemente está infligindo uma acachapante, uma humilhante, uma vergonhosa derrota para Israel. A misericórdia, portanto, para eles, Israel pede, seja traduzida em forma de ira
em forma de cólera. Mas tem mais. Vamos agora ao Salmo 29, versículo 6. Aqui nós temos uma novidade, e essa novidade é muito importante. Aquilo que já dissemos no 4º ou 5º programa sobre a ira de Deus, bem lá atrás, e vocês podem conferir no portal www.rs21.com.br, que a ira de Deus dura apenas um momento. A misericórdia de Deus perdura para sempre. E repito, como a ira de Deus é uma manifestação de misericórdia, apenas quando estamos diante do objeto da misericórdia, que é um arrogante, que é um pedante, que é alguém que está mergulhado nas trevas e que com corriqueiras correções ele não se transforma, não se converte e precisa de uma mais dura, mais dolorosa, mais incisiva manifestação de Deus para que ele se converta, aí se fala de ira. Então se compreende porque a ira de Deus, que não é contrária à misericórdia, mas uma sua expressão, dura apenas um momento, enquanto sua misericórdia perdura para sempre. Salmo 29, versículo 6. Porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Benevolência. Deus é bom sempre. A sua ira dura apenas um momento. Ou seja, Deus que é bom e não pode ser outra coisa senão bom, quando manifesta a sua ira, é uma bondade um pouco peculiar. Uma bondade mais corretiva, mais incisiva, mais voltada a uma realidade pontual deste duro de coração, desse recalcitrante, até o dia em que ele se arrepende, até o dia em que ele volte para Deus. Aí sim, essa manifestação peculiar de benevolência deixa de existir, porque ele está convertido. Portanto, não há contradição entre benevolência e ira e fúria de Deus e castigo de Deus, porque as duas são a mesma realidade. No caso, a fúria de Deus, a cólera de Deus é uma manifestação pontual, breve, até que o objeto dessa fúria se converta. Terminamos esse primeiro bloco, não saia daí. Depois do breve intervalo, nós retomaremos esse maravilhoso argumento com um texto fantástico do 2º livro dos Macabeus, encerrando assim o nosso estudo sobre a ira de Deus, a cólera de Deus no Antigo Testamento. Até logo mais, voltaremos daqui a pouco.